Bom, a Ação Nacional está de volta e hoje está falando sobre o cenário econômico brasileiro com o consultor econômico financeiro, professor Mário Guerreiro. As famílias que recebem entre 2 e 3 salários mínimos têm 41,9% da sua renda encaminhada para o pagamento de impostos. Entre os produtos tributados com maior efeito estão alimentos básicos, gás de cozinha, eletricidade, vestuário e tabaco. Agora a gente vai fazer mais uma pergunta do povo para nós aqui. Meu nome é Jefferson, eu sempre tento economizar, mas não consigo. O que eu faço? Bom, diante desse cenário que a gente acabou de falar aqui, né, que nós acabamos gastando em 41,9% da renda aí para pagamento de impostos, e ele fez uma pergunta interessante, como é que a gente vai fazer para economizar? Economizar. Difícil. Estou dizendo um pouquinho de economia, né? Economia doméstica. Né? Bom, a gente vai entrar então nesse assunto que é a economia doméstica, é muito interessante, aliás, e importante. Importante. Né? O ideal, que eu sempre até comento com os alunos da universidade, né? Mais importante do quanto você ganha é o quanto você gasta. Então, eu brinco com os alunos, ele fala, um aluno fala assim, eu ganho 1.000, se eu ganhar 5.000, né? Ele fala, eu ganho R$1.000, se eu ganhar 5.000, eu faria isso, né? Aí, quando ele consegue ganhar 5.000, ao invés de ele ter toda uma estrutura, ele fala, eu vou gastar 3, eu gastava 1.000, né? Ou máximo 1.000. Eu vivia com 1.000, né? 1.000, agora 3, são 3 vezes mais. Não, ele ganha 5, ele gasta 7, 8. Isso é um problema cultural brasileiro. O brasileiro não tem o hábito da poupança e do investimento. Um pouco da poupança, o investimento não tem. No mercado de capitais, que ainda é embrionário, né? O Brasil é recente, do Plano Real para cá, 20 anos para cá. Então o Brasil não tem o hábito do mercado de capitais, né? Que são ações, investir ações nas empresas. Agora está mudando um pouco a cultura. O ideal é que você sempre faça um controle de todos os seus gastos. A chamada planilha financeira, que a gente chama de cash flow, que é um fluxo de caixa. As empresas fazem isso diariamente, que é obrigado. Tudo que é receita e tudo que é despesa. Então, tudo que entra na empresa e tudo que sai diariamente. Aí ela tem um saldo, positivo ou negativo. Isso aí é salutar, é importantíssimo para a empresa, senão ela quebra. As pessoas, no âmbito geral, não têm esse hábito. Então, se você fizer uma planilha, é simples. Se a pessoa tiver um pouquinho de noção, ela usa o Excel, né, que é um software, e aí o próprio software, você vai alimentando, ele vai debitando, acreditando. Se ela não tiver essa noção, ele pode usar um pedaço de papel e uma caneta, um lápis. Ele faz a semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma semana uma hipótese, e os itens aqui, receita de tanto, supermercado, padaria, feira, varejão, quer dizer, todos os gastos ao longo da semana. É simples, mas é eficiente e eficaz, e funciona. E aí ele vai ter no final da semana, gastei essa semana R$800. Na segunda semana gastei R$200. Na terceira gastei R$1.000. E eu ganho 3.000, uma hipótese. Supondo que no final, né, das 4 semanas, no mês, eu gastei 3.500. Pô, eu ganho 3, gastei 3.500, estou com um déficit de R$500. Aí eu vou ter que priorizar e ver onde que eu posso cortar. O mês que vem, na verdade, você já não ganha mais 3. Não. Você ganha 2,5, porque o 500 está vindo. 500 já está embutido. É isso aí, muito bem, lembrou bem. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar e redimensionar todo o custo. É isso aí. Eu vou ter que redimensionar. Onde eu posso? Posso cortar aqui, posso melhorar aqui, para ele se encaixar. O ideal é que ele não encaixasse nunca nos 3.000, que ele gastasse 2.500 e tivesse um. Mas na pior das hipóteses, que sejam os 3. E isso funciona. É eficiente e eficaz. Porque você tem uma ideia do todo. Quando você gasta um valor muito maior, eu gastei R$1.000, comprei uma geladeira, eu gastei 1.000, então é bem palpável, né? Gastei R$1.000, então você tem a notinha R$1.000, você sabe que você gastou 1.000. Mas R$20 um dia, 30 ali, 15 ali, 12, 10, 15... O problema são os picadinhos. Você não enxerga. Quando você soma tudo, deram 1.000. Falou, nossa, deram R$1.000. Você não enxerga. E isso é um sistema eficiente e eficaz, funciona, a empresa é obrigada a fazer isso, e as pessoas se fizerem, funciona. Você começa a policiar e vigiar o consumo, que você vai deixar de consumir, mas você começa a priorizar. Pô, não preciso disso daqui, eu posso diminuir isso aqui. E aí você consegue, principalmente na conjuntura que vai ser esse ano, que o custo do dinheiro é muito alto, né? O governo vai subir energia, estou vendo hoje que vai chegar quase em 27%, 28% do aumento da energia em 2015. Nossa, né? Senhora, é muito então, alto. O impacto é altíssimo. E isso vai influenciar muito na cadeia da economia como um todo, porque isso reflete na cadeia produtiva, né? E isso dá um efeito multiplicador, né, violento. E a gente tem um costume, acho que é uma cultura até brasileira, de falar assim, não tem problema, isso aqui está R$20, R$30.
Oh, mas eu fui lá, ficou baratinho, R$ 40, todo mundo, né? Mas esses pequeninos, né, se você somar, né, você na verdade chega a um valores assim, tipo, se você fizer, por exemplo, no mês, 10 vezes, você vai lá, gastou R$ 20, R$ 25, nós estamos falando de R$ 200, R$ 250 Sim. do seu orçamento. Por exemplo, quem ganha 3 mil, nós estamos falando que quanto É 10%, o senhor quase. dá 3.300, dá quase quase 10% 10%. do salário. O perigo é os 12,99, 15,99, 20,99, sabe 99? Os 99. É, né, isso Que na verdade é 20, é né? marca, é 20, 19 não é 20, é psicológico, porque 19 não é 20, já entra na terceira, mas é psicológico. Então, não que você vai deixar de consumir, mas é ter parcimônia, né? Bom senso, controle, saber priorizar. E a planilha funciona. Se a pessoa fizer, não precisa, eu não tenho computador, eu não tenho acesso, não tenho familiaridade com software, papel e caneta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, receita, e aqui eu ponho supermercado, padaria, né? Põe aqui, tá? Vou pondo. Aí ele vai pondo ali. Segunda-feira gastei R$ 100, terça 200, quarta não gastei, quinta, né? Final da semana gastei 1.000, na hipótese. Segunda semana, entendeu? Ali também ele coloca, por exemplo, se ele tem um título que vence, por exemplo, a conta de força dele vence dia 10. Ele vai lá no dia 10 e coloca. Sim, ele já coloca o valor já tributado. coloca o valor tributado. Então ele já, lógico, se a pessoa for no sistema, se ele tiver facilidade ou habilidade em software, sim, o próprio, quando ele inserir no Excel, ele insere e já debita ali, né, já dá o valor. Senão ele tem que fazer manual mesmo, mas funciona. Faz a caneta, lápis. E é simples, e funciona eficiente e eficaz, não falha. Depois de uns 2, 3 meses, você tem uma dimensão, tá? Os alunos meus já fizeram, você tem uma dimensão, você começa a enxergar. Fala, nossa, depois de 2, porque um mês é muito pouco, mas uns 3 meses, você já começa a ter uma ideia, e enxergar. Quando você coloca na mesa assim, você fala, nossa, eu gastei tanto aqui, não precisava, tudo aqui. Você consegue planejar mais o orçamento doméstico. Uhum. Você começa já a ter uma ideia e fica prático, você diminui aqui, aumenta aqui, sabe? E funciona. Isso é eficaz e eficiente. Isso é muito importante para todos nós, né? Na economia. Na conjuntura eu faço. Às vezes eu viajei agora um tempo aí, fiquei uns 10 dias fora, não fiz, né? Porque viajando, tudo, você acaba não fazendo, né? Mas você perde, mas agora volta a fazer novamente. Bom, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai ditar aí um tom no seu ministério. Quais serão aí as medidas que ele vai adotar para contribuir no equilíbrio da economia brasileira? Os ajustes, né, que o governo vai fazer são pesados. Já começaram esse ano mexendo nos preços administrados, né, que é a água, né, energia, transporte, combustíveis, aumentando, né, o CID, que é o Imposto sobre Combustíveis, reduzindo o investimento, né, nas áreas, né, sociais, né, em todos os ministérios, né, então aumentando imposto, reduzindo o gasto público, aumentando a taxa de juros, né, de 11,75 para 12,25. O dólar, creio que esse ano vai ficar na faixa de 2,70, mais ou menos, essa faixa, né, girando um pouco mais, um pouco menos, mas um ponto mediano de R$ 2,70, que é um valor relativamente alto. E o dólar alto, ele também é uma armadilha para o governo, que ele não consegue abaixar a inflação. E ele também não pode subir os juros, falando, então está em 12, vamos pôr os juros em 15, 20. Aí ele entra numa depressão, né, recessão, ele quebra a economia. Então ele também não pode subir os juros demais, para poder conter toda a demanda, mas também ele não pode abaixar muito, porque tem consumo, e o câmbio também, ao mesmo tempo, o câmbio empurra a inflação. Ele, pelo menos, mantém a inflação represada, sabe? Ela fica com resistência de cair. Então, um dos modelos de fazer isso é aumentar mais impostos. Porque eu aumento mais imposto, então eu puxo a demanda para baixo. Quer dizer, ao invés de eu subir os juros, que é mais pernicioso para a economia, eu aumento o imposto e eu consigo retrair mais a demanda via imposto. Só que isso aumenta o custo das empresas. Aí, no futuro, você pode sair de uma inflação de demanda, isso é mais técnico, só, e partir para uma inflação de custo. Né? Porque você aumenta muito o imposto, então a planilha de custo aumenta do governo, das empresas. Né? Mas isso já é consequentemente, uma outra a empresa, retomada. Sim, mas nesse caso a empresa vai repassar isso vai sempre para repassar. o consumidor final. O consumidor, o final, sempre, tudo que vai acontecer, todas as ações que o governo está fazendo, né, de aumento de impostos, juros, tudo isso vai ser repassado. Né? Agora,
Uns aumentam um pouco mais, outros menos, por isso que tem que pesquisar bastante, porque depende da planilha de custo e estrutura financeira de cada um. Supondo que a empresa ela cobre 10 unidades monetárias, R$10 um produto, ela vai ter que aumentar para 11, mas o concorrente dele aumentou para 10,50. Então, vai ter que fazer uma pesquisa também. Né, num outro ponto também, nessa questão do dólar estar mais alto, que a gente estava falando num outro bloco. Vamos supor, está 2,20, 2 e... Hoje o dólar faixa 2,60. 2,60. Vamos falar isso daí, 2,60. Esse valor também é bom para as exportações. Sim. Que aí você aquece um outro lado da economia. Sim. O lado ruim é o lado que você aumenta a inflação, né? Porque o dólar alto, o real desvalorizado, você aumenta a inflação, o fator acelerador da inflação. Do outro lado, melhor a exportação. Quanto mais alto o dólar, quer dizer, mais valorizado o dólar, o real mais desvalorizado, que é o inverso, né? Inversamente proporcional, melhor para a exportação. Porque os produtos brasileiros ficam mais baratos no exterior. Mais competitivos. Mais competitivos. Então, você exporta muito porque o real fica enfraquecido. Então, para quem está comprando o Brasil, né, importando, ou no caso do Brasil exportando, quer dizer, para a exportação para o Brasil é melhor. Para a importação é o inverso, é ruim. Mas por esse superávit na balança, não dá um fôlego para o governo? Não melhora a economia? Ano passado, nós tivemos, no final, fechamos uma balança comercial negativa em 4 bilhões de dólares. O balanço de pagamentos, que é o registro contábil de todas, né, as operações do Brasil com o resto do mundo, o balanço foi positivo em 10,8 bilhões de dólares. Tá? O balanço de pagamentos. Mas a balança de transações correntes, que engloba a balança comercial de serviços e as transferências laterais, foi negativa em 90,9 bilhões. Isso foi compensado pela entrada de investimento direto estrangeiro, de 62 bilhões. A balança no todo foi positiva, mas a comercial foi negativa, particularmente em 4 bilhões, 3.800, né? Redondo 4 bilhões. Então, no caso, você falou, o dólar alto, isso vai beneficiar bastante a exportação. E a importação é prejudicada. A importação é melhor quanto mais valorizado estiver o real. Então, o dólar mais baixo. Quando o dólar estiver mais baixo, o real mais valorizado, aí é o inverso, né? Melhor a importação. Fica mais barato para o Brasil importar do que exportar. Mas esse ano, particularmente, o dólar ele vai ficar nessa faixa com uma mediana de 2,70. Sim, só que daí a gente enfrenta outro problema, que é a crise mundial, né? Porque também ninguém está comprando porque está em crise lá também. Então, aí crise mundial. E nós temos, a gente gira um problema enorme. E nós temos outra variável, que é a taxa de juros nos Estados Unidos. O dólar só não está mais alto porque os Estados Unidos provavelmente não subirá os juros esse ano. Se os Estados Unidos subirem os juros, aí o que acontece, por ser economia mais estável, consequentemente os recursos saem dos países emergentes e migram para os Estados Unidos. Sim, e aí, consequentemente, o dólar subiria muito aqui. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação aqui na Ação Nacional. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço a atenção, o convite. Muito obrigado, Júnior. Um abraço a todos. E obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no Ação Nacional, discutindo um pouco sobre a economia brasileira. O programa volta numa próxima semana. Até lá, um grande abraço a você.